E aí pessoal, Daniel Spakov falando, mais um vídeo de Photoshop aqui no canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês como usar as actions no Photoshop. Vamos lá. As actions no Photoshop servem para que você grave algumas ações que você vai repetir várias vezes, repetidamente a mesma ação. Você, em vez de fazer essa ação várias vezes, você pode simplesmente gravar uma action e depois fazer todas essas ações de uma vez só, apenas clicando em um botão, certo? Então vamos criar as nossas actions. A janela de actions você pode acessar ela aqui clicando em Window, Actions, o atalho dela é Alt F9, beleza? Assim que você abrir a janela de actions, vão abrir essas actions aqui, que são as actions padrão da Adobe. Então nós vamos ignorar elas por enquanto e vamos criar aqui uma pastinha com o nome de Minhas Actions. É legal você fazer isso para ter essa separação das actions de padrão e as suas actions pessoais, beleza? Então como que você vai fazer? Para criar sua primeira action, você vai clicar aqui em Create a New Action. Você pode dar um nome para ela, eu vou dar um nome de teste 1. Aqui você seleciona a pasta que ela vai ser criada. Lá por padrão já coloca a pasta que está selecionada, Minhas Actions, e OK. Cliquei em Record. Esse botãozinho já vai ficar ativo. É um botãozinho aqui de REC, como se fosse um botão de REC de câmera mesmo. E a partir de agora, tudo que a gente fizer no Photoshop vai ser gravado aqui nas Actions, certo? Então nós vamos criar aqui a nossa primeira Action. Então como que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui na minha Layer Background e dar um Ctrl J para duplicar ela. Veja que só de eu selecionar as layers aqui, ó, ele já está gravando tudo que eu estou fazendo. Então essa parte aqui da Action eu não quero que seja gravada. Então eu posso vir aqui, ó, pausar a minha Action, selecionar tudo isso aqui que foi gravado que eu não quero e clicar na lixeirinha. E voltar aqui em Record e continuar gravando, certo? Então o que eu quero fazer aqui, eu vou dar um Ctrl T, eu vou rotacionar aqui a minha layer, vou colocar aqui, vai, 15 graus, confirmar, e vou dar um Ctrl Shift U para dessaturar a minha layer. Então vou pausar aqui, veja que ele gravou exatamente o que eu fiz, ó. Criei uma layer, uma cópia, através de uma cópia, transformei a minha layer, ele até coloca aqui, ó, ângulo de 15 graus, está tudo discriminado certinho, e dei um Desaturate. Então se eu vier aqui e deletar a minha layer, vou começar aqui de novo, vou selecionar o teste 1, vou dar play e ele vai fazer exatamente o que eu tinha feito apenas com um clique, veja. Duplicou a layer, transformou e desaturou. Rapidinho e fácil. Mas o que acontece se eu quiser acrescentar coisas nessa action que já existe? Tudo bem, você pode vir aqui, clicar em Hack, e aí eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu vou selecionar aqui minha layer background e dar um Alt Backspace para preencher ela de preto, por exemplo. Certo? Eu vou aqui parar, minha action está pronta. Só que o que pode acontecer? Vou deletar aqui a minha layer background. Eu vou vir aqui em History, vou voltar aqui para o início, vou duplicar essa layer aqui e deletar a layer background. E vou dar play nessa action, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele me deu uma mensagem de erro aqui, ó. O objeto layer background não está disponível. O que aconteceu? Eu criei a minha action muito específica, esse é um problema. Eu criei ela aqui, ele gravou, ó, select layer, selecionar a layer background. E nesse documento não tem mais a layer background. Então esse é um problema que acontece às vezes nas actions que você tem que considerar. Você tem que sempre criar actions não muito específicas. Por exemplo, se você criar uma action que vai estar aqui gravado, selecionar a layer 1, layer 2 e layer 3, e num outro documento que você for usar não tiver a layer 1, 2 e 3, a action não vai funcionar. Então o certo é você fazer sempre da maneira mais genérica para que funcione em todos os seus documentos. Então vamos lá criar a nossa action inteligente. Deixa eu vir aqui no History e voltar desde o início. E vamos lá. Vou minimizar essa teste 1 aqui e criar uma nova action com o nome de teste 2. E clicar em Record. Certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, criar uma nova layer. Tá aqui, ó. Criar uma nova layer. Esse é um comando que é completamente genérico. Em qualquer documento do Photoshop, esse comando criar uma nova layer vai funcionar, não é um comando específico, certo? Então agora eu vou dar um comando Ctrl Shift Alt E e vou juntar todas as layers. Esse comando é para juntar todas as layers visíveis. Então aqui, ó,
Merge Visible, que é também um comando totalmente genérico do Photoshop, certo? Um outro comando que eu vou fazer nessa minha action aqui é nessa mesma layer que já está selecionada, dar um Ctrl Shift U para dessaturar a minha imagem, deixar ela preto e branco. Todos até agora são comandos genéricos, isso vai funcionar em qualquer documento. E agora eu quero mexer aqui nas opções de mesclagem e na opacidade da minha action. Eu posso simplesmente vir aqui e selecionar aqui, ó, eu quero colocar um overlay e deixar isso aqui em 20%, para dar esse efeito aqui na minha foto. Só que veja o que aconteceu. Cada vez que eu cliquei, ele criou uma nova ação. Isso aqui não é muito legal, é legal fazer o mínimo de ações possíveis para minha action ficar mais rápida e mais leve. Então existe uma forma de eu colocar essas duas opções aqui de uma única vez na minha action. Então eu vou vir aqui, vou pausar, deletar todas essas ações aqui, voltar a gravar a minha action, vou dar 2 cliques aqui na minha camada para abrir aqui a janelinha de Layer Style. Com essa primeira opção aqui selecionada mesmo, eu posso vir aqui e mexer nos meus Blending Modes. Só que veja, cada vez que eu clico, ele está mudando aqui também, só que ele não está criando ações, ele só vai criar uma única ação quando eu der OK aqui. Então eu posso vir aqui, colocar em Overlay, vou puxar a minha opacidade aqui, vai 15%, e vou dar um OK. Pronto. Ele fez exatamente a mesma ação, vejam, definiu aqui tudo certinho, em uma única ação aqui na minha action. Isso aqui é muito melhor. Então agora eu vou, além disso, vou colocar um filtro, aqui ó, Filter Other High Pass. Vou definir ele aqui com 5 pixels. Vou dar OK. Ele já criou aqui ó, o filtro High Pass com o valor que eu coloquei. E além disso eu vou fazer um último ajuste aqui. Vou colocar uma layer por cima, vou dar um Ctrl Shift N, criar uma nova layer. Tá aqui ó, Make Layer. E vou pintar ele com uma corzinha laranja aqui. Só que em vez de eu vir aqui, dar 2 cliques e selecionar, é sempre bom fazer com o máximo de caixas de diálogo possível nas suas actions para ele gravar dessa maneira aí com uma única ação. Então eu vou dar um Shift Backspace, vai abrir essa janelinha aqui de preenchimento. Vou selecionar aqui Color, vou selecionar aqui a cor que eu quero. Vou pegar um laranja aqui, mais ou menos isso aqui. OK, ele já colocou aqui ó, fio e tal. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou dar 2 cliques para mudar aqui o Blending Mode dela para Soft Light e a opacidade para 15%. Pronto. E aqui pronto, a nossa action está pronta, certo? Vou parar aqui de gravar, então vou voltar aqui do zero a minha imagem, do jeito que eu abri ela, e vou dar play aqui na minha action, e aqui ele vai fazer tudo, ó. Criar uma nova layer, juntar todas as layers visíveis, deixar ela em preto e branco, e aqui ele vai mexer na opacidade, no modo de mistura da minha layer que eu criei, vai dar um High Pass, vai criar uma nova layer, pintar com a cor que eu escolher e mexer mais uma vez nas opções, colocando de novo o blend que eu escolhi e a opacidade que eu escolhi, certo? Vamos lá. Dou play aqui e pronto! Ele fez exatamente tudo que eu acabei de fazer em um só clique. Então aqui eu vou dar um outro exemplo, eu vou continuar gravando aqui a minha action, eu vou acrescentar mais uma opção. Eu quero que depois de criar essas 2 layers aqui, ele coloque essas 2 layers de efeitos que eu criei numa pasta. E aqui eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Vou colocar para gravar aqui a minha action. O que acontece? Eu tenho que selecionar essas 2 layers aqui e simplesmente dar um criar grupo aqui. Só que acontece, se eu selecionar a minha layer 1 aqui, ele vai gravar aqui ó, como selecionar a layer 1. Eu não quero que seja tão específico assim, porque pode acontecer aquele problema lá. Pode ser que eu esteja aplicando esse efeito aqui em um documento que já existe uma layer 1, aí ele vai criar isso aqui como layer 2, por exemplo. Aí vai dar um problema aqui na minha action. Então eu vou pausar aqui, vou jogar fora essa ação aqui errada que eu fiz e colocar para gravar de novo. Então como nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a layer de uma maneira que ele não especifica na minha action. Veja que quando ele termina a action, ele termina selecionando a layer aqui de cima. Eu quero que ele selecione também a layer de baixo. Quer ver? Deixa eu voltar aqui no rosto bonito, vou dar play na minha action aqui. Olha, ele termina selecionando essa. Então existe um comando. Se você segurar o Alt e apertar o botão de fechar colchetes, olha o que acontece. Ele vai sempre selecionar a layer de cima. E se você segurar o Alt e apertar o botão de abrir colchetes, ele vai sempre selecionar a layer de baixo. Então se você fizer esse mesmo comando
segurando o Alt e também o Shift, ele vai selecionar as duas layers. E aí isso não vai aparecer especificado ali na minha action. Quer ver? Vamos lá. Vou selecionar a Layer 2, a action termina exatamente assim. Vou colocar aqui para gravar. Eu vou apertar aqui Alt, Shift, mais o abrir colchetes. Veja, ele setou aqui como selecionar a layer de baixo, não selecionar a layer 1. Então assim, isso vai funcionar em qualquer documento que eu queira fazer esse meu efeito. Agora eu vou dar um Ctrl G, ele criou um grupo. Eu vou colocar um nome aqui, ó, efeitos. Ele vai renomear certinho assim. Agora eu vou parar aqui a minha action. Vou voltar aqui no documento para o início. Eu vou dar um play aqui na minha action. Ele fez exatamente. Ele separou os efeitos aqui numa pasta para ficar mais organizado aqui no meu arquivo. Fez tudo que eu queria, ó. Imagem original, imagem com efeito e pronto. Certo? Mas agora eu quero acrescentar uma outra opção ainda mais. Vou incrementar um pouco mais essa minha action. Aqui no meio da action, uma das ações que eu fiz foi colocar esse filtro High Pass. Só que o filtro High Pass, eu ajustei ele para essa imagem. Pode ser que para uma outra imagem, esse valor de 5 que eu coloquei não fique bom. Então, se eu quiser que a pessoa tenha a opção de escolher o que ela quer fazer com o filtro dela, eu tenho que deixar essa opção aqui ativa. Essa opçãozinha aqui vai fazer com que apareça a janela de diálogo, a janelinha do filtro, para que a pessoa escolha. E aí assim que ela der OK, a action vai continuar e vai finalizar do jeito que ela quiser. Se eu quiser, eu ainda, além disso, eu posso vir aqui, ó, vou selecionar aqui a ação anterior, vir aqui e selecionar essa opção aqui, ó, Insert Stop. E aí ele me dá uma opção de colocar uma mensagem personalizada aqui. Então eu vou colocar aqui, brincando mesmo, vou colocar defina o valor do High Pass, mano. E aí você ativa essa opção aqui, ó, Allow Continue, no inglês é lindo, e dá um OK. Aí ele colocou aqui uma opção aqui, Stop, bem depois aqui do Set Current Layer e antes do High Pass. E aí, ó, eu vou vir aqui, voltar aqui ao meu rosto bonito para o início e vou dar um play, vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó, apareceu uma mensagem aqui, ó, defina o valor do High Pass, mano. Continua, aí a pessoa vem aqui, ela tem o poder de definir do jeito que ela quiser o High Pass aqui. Dá um OK e pam, finaliza toda a minha action. Criou tudo aqui dentro de uma pastinha certinho, bonitinho. Beleza, pessoal? Eu vou só agora aplicar essa mesma action numa outra imagem aqui. Eu vou até dar uma bagunçada aqui, vou criar uma nova layer, vou adicionar um novo adjustment layer aqui, para vocês verem que se a action foi bem criada, ela tem que funcionar em qualquer situação, mesmo se tiver outras layers aqui criadas, tal, ela tem que funcionar. Vou vir aqui na teste 2 e dar play. Legal. Defino o valor do High Pass aí, mano. Eu vou definir o High Pass aqui, dou um OK e pronto. Ele criou os meus efeitos aqui certinho, tudo bonitinho, mesmo em um documento diferente e mesmo com outras layers aqui no meio. Então agora só para finalizar, vou mostrar uma última coisa importante para vocês, que você pode exportar as suas actions e importar outras actions. Então como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, eu vou vir aqui deletar essa action test 1. Vou renomear essa aqui para efeito bonito. E aí você seleciona aqui a sua pasta e vem aqui nessa opção e clica em Save Actions. Ele já vai te dar por padrão essa pasta aqui da própria Adobe, das Actions. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, só para ficar fácil aqui. E aí você pode vir aqui, vamos supor que eu não tenha essas Actions aqui, eu vou deletar. Vou vir aqui em Import, aqui ó, Load Actions. Vem aqui na área de trabalho, aqui ó, Minhas Actions. E pronto, ele abriu minha pastinha aqui, meu efeito bonito está aqui. Deixa eu voltar aqui desde o início, aplicar o efeito bonito. Aqui ó, tudo que nós fizemos nesta aula está aqui. As Actions é uma função bem específica do Photoshop. Ela é um pouco mais avançada, mas isso aqui ajuda demais nos seus trabalhos. Se você tiver um trabalho que você faz sempre, se você quiser criar efeitos para as fotos, você pode usar as Actions aqui, isso vai te ajudar muito. Você pode exportar, importar suas Actions. Se você quiser exatamente essa action dessa aula, eu vou deixar o link para download dessa action para você logar aí no Photoshop para você ter como exemplo. O link está aí na descrição, você pode clicar e acessar para fazer download, beleza? E
criar as suas actions aí daqui pra frente. Beleza, pessoal? Quero agradecer você que viu esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, dá um like, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Compartilhe com pessoas que têm interesse em aprender Photoshop. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu leio todos os comentários. E se inscreva no canal que toda segunda-feira tem vídeo novo. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço!